terapia de hipnose, tratamento com a hipnose clínica, né? Porque a hipnose tem a hipnose e a outra hipnose, né? Que é as brincadeiras, né? Mas tem a hipnose clínica também. Hipnose terapêutica, né? A hipnoterapia. Então, assim, vamos começar com um tema bastante relevante. Vamos começar falando sobre doença. O que realmente é definido como doença, não vou aqui esmiuçar, eu só vou fazer entende? Uma nuvem. A palavra doença vem do latim dolentia, que significa sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-se. Várias são as definições para esse termo. Mas especialistas consideram as doenças como manifestações patológicas que se apresentam em nosso organismo. O organismo todo é o cérebro também, vai, né? Elas estão sempre associadas a sintomas específicos, levando o indivíduo que as apresenta a se privar de prazeres físicos, emocionais e mentais. Dr. Google. Agora, vamos falar sobre a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde classifica a doença como ausência de saúde e disponibiliza para a sociedade a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Ou seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, são consideradas doenças, por exemplo, doenças infecciosas e parasitárias. Doenças infecciosas e parasitárias, neoplasmas e tumores, doenças do sangue e dos órgãos, hematopoietéticos e alguns transtornos imunitários, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, transtornos mentais e comportamentais, vejam bem, doenças dos olhos e anexos, doença do ouvido e da apófise mastoide, doença do aparelho circulatório, respiratório, digestivo, do tecido muscular, Ou seja, vamos falar uma real. Para a medicina, né? Para o estudo da medicina, tudo é doença. A pessoa, ela ela tem simpatia pelo espiritismo e fica meio, tipo, ela tem doença, entendeu? Doença do espiritismo é doença mental, porque se a igreja não curar, se o espiritismo não curar, está doente. Mas não é bem assim. Eu acho assim, doenças são doenças, mas sintomas negativos na fase da infância, do crescimento, que depois disparam na fase adulta, dos relacionamentos comerciais, afetivos e sentimentais, também passa a ser doença então para eles. Então a gente vai falar como doença, por exemplo, depressão é uma doença? Para eles, para a medicina, depressão é doença. Eu acho que depressão é só um sintoma, entende? Um sintoma da origem. Da origem do quê? Porque se tem uma origem e a gente vai na terapia com a pequena regressão, sozinha a pessoa faz regressão sozinha, tipo assim. Aí a pessoa fazendo regressão sozinha, ela vai apresentar o sintoma que causou a depressão. É um medo. Medo do quê? Medo de criança com medo, criança assustada, criança abusada, criança que passou mal, passou dificuldade na mão do pai e da mãe, de alguém. Um caso que eu peguei, tipo assim, que a criança, o adulto, né? Quando criança, foi molestada pelo pai. Outra foi molestada pelo pai e pelo avô, as mães e a avó sabiam. A outra foi molestada pelo irmão. O filho foi molestado pela mãe.
E assim por diante, tem assim vários tipos, né? O tio molestou. Assim, a criança ela não concebe a condição de não ser molestada porque ela acha que aquilo é inocência, tipo, a inocência dela permite esse fato do abuso sexual. E o abuso sexual, ele quebra o padrão existencial. Ele faz com que a pessoa se anule, que ela deixe de existir. Ela quer se matar, ela se sente culpada porque permitiu aquilo sem permitir. Quando ela é adulta, ela fica pensando, como que eu permiti isso? Mas quando ela tinha 4, 5, 7 anos, ela podia permitir ou não permitir? Acho que ela não podia nem permitir, né? Porque ela nem sabia o que estava acontecendo. O abusador, no caso, o doente, né? Para mim, o doente não fazia sexo com a esposa, com a mulher, com a namorada, com ninguém. Ele era totalmente introvertido, para baixo, e ele acabou abusando, porque os avós fazem as meninas sentar, as netas sentar no colo, né? Porque as avós, as esposas deles, nem querem mais saber de nada. Então, assim, só para dar uma palhinha sobre isso, a hipnose, ela é eficaz e cirúrgica. Explica isso, Robert. Cirúrgica quando você vai na terapia, se prepara numa anamnese, numa avaliação, fala aquilo que você sente, percebe que quer resolver, não importa, porque é a sua condição mental de se expressar na terapia. E na avaliação a gente escreve tudo e pergunta para você, é isso que você quer mudar, resolver e tal, lá, você concorda que é isso. Mas depois, quando você abre a terapia e começa, ela entra dentro dela no interior do subconsciente e lá aflora várias informações. E as pessoas sempre dizem assim, ó, eu nem lembrava daquele fato no colégio, nem lembrava daquele fato do estupro, nem lembrava daquele negócio, nem pensei que isso tinha alguma relação com a minha depressão. Compreende o que eu estou falando agora? Simples, né? É muito simples explicar isso. Eu adoro hipnose porque é simples para explicar. Então, assim, as pessoas passam na infância e na adolescência, mais na infância. Porque a criança, o infantil da criança, ela não tem racional para se defender. Não tem ferramentas. E o nosso subconsciente e o nosso inconsciente, na real, que o inconsciente é o núcleo, é o centro do subconsciente. Tem pessoas que vão dizer que é para baixo, que é do lado, que é do ladinho, do lado de cá, do lado de cá. Ele é o centro. É o centro emocional afetivo. Que a mãe despertou na criança quando deu o seu primeiro aleitamento materno. Ela despertou o amor, o carinho, os olhos delas lacrimejaram e abriu o cérebro dele para o amor e carinho. E depois ela se afastou um pouco dele, compreende? Se afastou um pouco porque tinha mais criança para criar, tinha o marido para fazer coisas, né, à noite e tal, dar atenção. O marido é meio esquisito e ela também meio irritada, mas ela é mãe. A mãe dá amor e carinho, mas existe também a depressão pós-parto, que é depois do parto a mãe fica irritada. Tem mães que até rejeitam a criança. Mas não porque rejeita definitivamente, rejeita porque elas estão passando por uma crise emocional, né, hormonal. E na terapia de hipnose, a gente reencaixa todos esses sentimentos. Aí para de disparar os sintomas como depressão e ansiedade, que o fundo é medo, é rejeição. Entende? São características de comportamentos de educação paternas, maternas, de vozes e dos avós, né? Também. Porque eles contribuem muito, os avós contribuem muito. Principalmente quando vê que a filha e o filho estão meio desgovernados, daí eles catam e pum, faz do jeito deles. Do jeito deles é anterior aos pais. Será que do jeito deles é melhor do que dos pais? Às vezes tem uns vô e umas vó que são bem bacaninha mesmo. Mas tem uns vô e umas vó que, ó, dá licença, né? Eles não têm muita cultura, nem muito entendimento, nem muita experiência intelectual de esclarecimento, então passa o que puder. Passa lá o que puder, sem comentários. Então, assim, o depressivo
É o racional que não consegue resolver coisas, porque tem uma emoção interna bloqueando, disparando, um gatilho disparando. Então o negativo fica como depressivo, como deprimido, como depressão. Se você for na emoção interna anterior, na base, e modificar aquilo, não é apagar, porque o cérebro não apaga nada. É modificar. Aí quando você modifica, start. Muda tudo dentro de você. Você nunca mais sente aquela opressão, aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, aquele medo de pessoas que têm medo de elevador, têm medo de voar de avião, de morrer de avião, né? Medo da morte, né? Porque no meio do caminho morreu gente, daí foram várias classificações de morte, tipo, ela viu várias situações de morte. Então eu quero deixar aqui um esclarecimento para você compreender que depressão e ansiedade tem como modificar, porque tudo tem uma origem. Se não tivesse, se a origem fosse nas células, aí não dá para modificar. Aí tinha que fazer o que? Um transplante celular? Aí só com geneticista, né? Aí só com o Dr. Salmo Haskin. Dr. Salmo Haskin de Curitiba é um amigo meu que ele entende tudo. Tem uma empresa chamada Genética, a gente estudou o cérebro, o corpo e o ser humano completamente. É uma ciência, é um cientista. A gente estudou muito isso durante muitos anos. Conversamos muito sobre esse assunto. Então, assim, experiência de vida, experiência de laboratório, experiência de consultório, experiência genética, experiência científica, a gente tem bastante. Não vou aqui descrever como outros descrevem, né? Outros terapeutas, eles falam, tem dados para falar. Eles estudam tudo antes de fazer o vídeo, daí eles têm dados para estar marcado na parede, lá, não sei aonde. Eu não marco nada disso, eu falo o que vem na minha mente. Eu falo que o coração e que a mente manda, tipo assim, com o meu sentimento. E dou uma olhadinha antes e tal, mas não faço vou organizar melhor, fazer um organograma para poder falar dos vídeos com mais... Acho que para esclarecer um pouco melhor também, porque vocês merecem. Então assim, depressão e ansiedade. Os ansiolíticos que os psiquiatras passam, dá uma paradinha na vibe, dá uma refrescada, mas depois o organismo já não funciona mais. E aí volta tudo de novo. Aí o psiquiatra ainda fala assim, passa aqui para trocar. Tem um outro mais novo que lançaram agora. Estão sempre lançando, sempre trocando de nome. Tira a tarja preta, põe outra tarja preta e tal. Beleza, é bom isso, é importante, interessante. A medicina está tentando chegar lá onde a hipnose já chegou faz tempo. Ó. Onde a hipnose já chegou lá na causa do problema, eles querem um medicamento para resolver a causa do problema emocional. Não vai conseguir. Desculpa, mas vai ter que fazer... vai entrar dentro da sua emoção, colocar para fora, e só pode fazer isso num consultório. Se você fizer isso no meio da rua, fica mais ou menos. Se você fizer isso numa cadeira no meio da rua, no auditório, numa sala... Tem gente que tenta fazer terapia com pessoas durante curso de hipnose. Só se todo mundo ficar em silêncio, colaborar, daí dá para fazer, tranquilo. Mas é mais confortável é preparar a pessoa, um lugar adequado, e você entra e não sai mais. Tipo, você entra em hipnose, só sai conforme vocês combinaram, só sai quando ele abrir uma contagem numérica, uma contagem racional. Porque você entra racionalmente e sai racionalmente. E durante o período você fica emocionalmente no sistema, compreendeu? Durante a terapia fica emocionalmente, emergido no emocional. E quando sai racionalmente. Vou contar até 5. 1, se sinta melhor. 2, se sinta, né? Depois de ter feito, abalar o sistema dela, depois de tirar as coisas ruins, dar uma energia forte para ela, colocar ela para cima, colocar a pessoa empoderada, entende? Empoderada do tipo FODA, tipo, eles falam muito isso, muito foda, você vai ser foda, você vai ser... Então você vai ser poderoso, você vai ser poderoso, você vai ser poderosa, você vai ser inteligente, você vai amar, aceitar as coisas e tal. É tudo isso que a terapia no final propõe para você sair dali com time
com o relógio acelerado. Esse vídeo é só para dar um toque para você entender um